Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. E hoje eu tenho o prazer de receber uma jovem empreendedora, uma jovem empresária que está por trás do CNPJ. A sua empresa está localizada na Avenida Cônigo Luiz Walter Anck, número 662, aqui na cidade de Camaquã. 11 colaboradores. Trabalha com produtos de reposição para refrigeração e climatização. Eu recebo a empresária da empresa Refrigeração Ribeiro. Vou falar com a Júlia Fialho Ribeiro. Ela é formada em bacharel em administração. E seja bem-vinda, Júlia, esse nosso bate-papo. É um prazer te receber. Muito obrigada. Boa noite, Jorge. E a todos os espectadores do CPF mais CNPJ igual a sucesso. Obrigado, Júlia. Júlia, fazer uma apresentação tua, mas uma pergunta que eu sempre faço: com quantos anos tu começou a trabalhar? Então, me chamo Júlia, tenho 27 anos, né? Como tu disse, sou formada em administração e estou na área há 10 anos. Certo. Comecei aos 18 anos como CLT, funcionária do meu pai. E durante todo este período aí, fiquei à frente da refrigeração. Nos primeiros 2 anos, então, eu trabalhei na parte de manutenção, fazia também as visitas a domicílio, atendimento ao cliente, né. E neste período, eu sempre recebia muitos clientes lá à procura de peças para reposição, tanto o consumidor final como até técnico, né. Certo. E por muitas vezes eu não tinha essa peça para oferecer para ele, e cada vez que esse cliente ia embora, é como o dinheiro que estivesse saindo da minha mão. Foi a partir desse momento da necessidade do cliente que surgiu um novo CNPJ e uma Júlia versão empreendedora. Que legal. Ô, Júlia, tu sabe que eu hoje e agora estou lembrando de um fato que nós assistimos no Cindy Loja, um case de empreendedor, que foi do amigo nosso, que não está mais entre nós, o Marcos, da Passo a Passo. Ele contou além da história dele, quando ele começou. E eu me lembro que tu pediu a palavra e para falar e eu ouvi tu falar assim, bah, tu estava acho que no início de começar a empreender. E aí eu me lembro mais ou menos do que eu lembro, que tu disse assim, pô, eu ouvindo essa história, que as empresas hoje estão montadas, começaram pequena, eu acredito que é possível também. Não sei se tu lembra disso. Sim, eu Uhum. lembro, foi um dos meus primeiros passos no empreendedorismo, né. Então é muito importante, às vezes, essas empresas contarem a sua história, porque quem está começando e vê a empresa do jeito que está hoje, olha aquela fachada incrível e vários colaboradores, acham que começou daquele É, jeito, né, e não sabe como era a história por trás. E quando eu vi o Marcos e a Alia falar sobre a Passo a Passo, né, isso. foi um momento muito importante, eu fixei naquilo, eu não tinha nenhum comentário a falar sobre a empresa deles, e sim o quão feliz eu estava de estar naquele momento em saber que começaram do zero e que era possível começar também. Que legal. Uau. Bom, ô, Júlia, a gente sempre considera, eu acho que é um dos pilares, além de colaboradores, pilar importantíssimo para qualquer empresa, clientes, né? Que é atendimento, que é o treinamento da equipe, porque são fundamentais para qualquer empresa. É o cliente que mantém qualquer empresa, que proporciona crescimento, enfim. É, o que tu pensa assim sobre atendimento, sobre cliente, como treinamento da tua equipe para atendimento? Como é que tu vê essa questão a tua equipe? Sim, justamente foi o cliente que me deu essa sacada que eu teria que começar a empreender, né. Muitas vezes é o próprio cliente que está ali, tipo, falando todos o caminho que tu tem que seguir. É verdade, é. Então, às vezes, tu procura várias capacitações, cursos, e quando vê, a resposta está no teu cliente. E foi nessa necessidade que começou essa loja de parte de peças, né. E isso começou lá em 2018. Eu tinha aos 20 anos, e começou uma loja pequena, né, só com o crédito que eu tinha com os fornecedores. E e o meu cliente era principalmente o consumidor final. Naquela época já tinham vídeos pela internet de como fazer a manutenção do seu próprio aparelho, né. Tá. E a demanda do meu pai na parte de serviço começou a diminuir.
E com isso eu falei para ele: "Pai, a gente precisa alterar aí, mudar a rota, porque as pessoas estão conseguindo fazer a própria manutenção, desde as mais básicas até as mais complexas". E foi aí que eu falei para ele: "Vamos se juntar com os vídeos do YouTube, vamos nos tornar aliado. Eu não consigo tirar esse vídeo da plataforma, então a melhor maneira agora é nós fornecermos para essas pessoas o material". E o pai falou: "Não, pode ir lá, vou te apoiar, vamos contigo, vamos fazer". Então começou os próprios clientes me pedindo as peças e eu colocando no portfólio, né. Depois começaram os técnicos a vir, assim, mais devagar, porque até então era uma cultura da cidade não fornecer peça para o teu concorrente. Ou tu vende num valor mais alto, ou tu fala que não tem. E então era um costume que eu já não gostava e eu falei: "A partir de agora esse ciclo vai mudar. O padrão agora vai ser fornecer peça também para o teu concorrente, porque tem mercado para todos, Sim, né, e fornecer no facilitado, principalmente autônomo, quem está chegando, os autônomos estão vindo, não tem como tirar, eles vão ter uma fatia do mercado, então eu vou aproveitar para poder fazer essa até compra de material, ter um maior poder de barganha, né, vou exato. conseguir aumentar mais meu portfólio, porque eu vou estar atendendo uma boa fatia". E foi aí que começou a Refrigeração Ribeiro parte de peças, com os clientes me auxiliando no início, né. E indo já para a segunda pergunta, né, sobre treinamento de equipe, hoje a minha equipe da parte de vendas, elas passaram inicialmente pela parte de serviços, porque eu acho muito importante, além de tu capacitar elas a saberem a vender, é saber vender o produto que tu tem. Né, que são coisas que dificilmente tu encontra em grandes lojas na capital. Juntamente está aí o atendimento. O cliente vai procurar por um atendimento de um vendedor que saiba o produto que ele está vendendo. Então ele não é capacitado só em saber vender, é saber vender o produto. Então, esses colaboradores que hoje estão comigo na parte de venda passaram um tempo, seja 6 meses, um ano ou até mais na parte de serviço, para Tá. poder se capacitar, saber o funcionamento da peça, para poder posteriormente vender numa facilidade maior com o cliente, que é isso que ele procura. Não procura às vezes só o produto, procura uma explicação mais correta sobre, a peça que ele está comprando, né, ele quer tirar dúvidas, ele quer Isso. ter a certeza do produto que ele está comprando, que é um produto certo e que vai dar certo no aparelho dele. Sim, não, muito interessante, legal o pessoal passar por essa parte de, no caso técnica, né, de usar o produto, de entender, tem um conhecimento para poder auxiliar o cliente, né. Sim, e isso muitas vezes nos deixa à frente de clientes que nós temos hoje na região metropolitana e arredores aqui, a região, preferir comprar na nossa loja, porque em Porto Alegre, apesar de ter os mesmos produtos, às vezes numa condição melhor de pagamento ou num valor mais baixo por conseguir em grande escala, eles não têm a solução, a pergunta, aquele Certo. frente a frente no balcão. Porque nessas lojas lá, de Porto Alegre, é diferente, ou é um sistema de check-out, onde tu compra igual ao supermercado e só passa no caixa, tu Isso. não consegue tirar tuas dúvidas, ou tu faz o teu pedido na mesa, mas normalmente esses vendedores atendem mais clientes num grande volume. Então o Isso. técnico que vai lá durante a semana fazer a sua compra no balcão, esse balcão ele já está sendo tirado, né. Sim. E por tempos eu achei que o balcão ele ia parar de existir, né, até fiz um sistema diferente lá na loja, mudei o layout, mas eu ainda vi que o balcão e o olho no olho ainda é eficiente numa venda para se concretizar. É, precisa ter como é que eu vou dizer, em equilíbrio as 2 partes, né. Claro que Sim. vai ter aquela venda que o profissional, de repente, vai fazer o pedido ali pela internet, pelo Whats, rápido, alguma coisa já sabe, mas também tem essa, Sim, a concordo plenamente grande contigo. parte É, ainda gosta de tirar as dúvidas ali, falar com o pessoal para ter uma ideia, né. Ali, às vezes, consegue solucionar problemas que há tempos eles vinham trazendo, isso, então é bem importante esse treinamento de equipe, que acaba num bom atendimento ao cliente. certo. Não, muito importante. Júlia, continuando, sobre eu sempre acho muito importante, o planejamento, tanto para CPF como para CNPJ, né.
E então eu te pergunto, até como CPF, se tu tem, na empresa, tu tem um planejamento. Eu até vou tomar a liberdade, eu trouxe um livro que nós estamos em estudo no momento, e, e eu hoje estava lendo ele de manhã e vi uma coisa aqui, ó. Até vou tomar a liberdade de ler. Se você parasse as primeiras 100 pessoas que encontrasse na rua e perguntassem o que elas mais querem na vida, 98 diriam que não sabem. E se você insistisse na pergunta, alguns diriam, de repente, segurança, diriam dinheiro, algumas felicidade, enfim. Mas isso é básico que tanto as pessoas como as empresas muitas vezes não montam planejamento. Isso é muito importante definir no seu método, cada um no seu método, mas ter algo planejado para sua família, em casa, para o seu CPF e também na empresa fundamental. E aí está em cada um fazer de uma forma mais curto prazo, mais longo prazo, né? Então, como é que tu tem alguma, o que que tu pensa sobre isso? Pois é, então, enquanto estava falando, até eu escrevi aqui uma frase que eu uso bastante: "Quando se navega sem rumo, qualquer caminho serve". Ah, é verdade. Então, o planejamento eu faço tanto da empresa quanto o meu pessoal, né. Muitas vezes, eh, não só pessoas que estão iniciando, mas já vi empresas sólidas que têm há muito tempo no mercado que ainda não aprendeu a separar a o CPF do CNPJ, e quando há essa mistura aí acaba se atrapalhando. Então eu tenho tanto meu planejamento pessoal, né, questão de finanças, quanto o meu planejamento também do CNPJ. Por enquanto, meu planejamento ele é feito a curto prazo, né. Certo. Já aprendi contigo que tem um planejamento aí para longos anos, mas eu ainda não consegui fazer igual o Jorge, que tem há 30, 50 anos. Admiro bastante. Mas meu planejamento normalmente é anual, mas durante o semestre eu vou avaliando, porque às vezes a gente faz um planejamento que não sai conforme a gente planejou, então nós precisamos recalcular essa rota, né. Nem É. sempre é como nós queríamos ali. Mas normalmente quem participa lá da minha loja sou eu acabo participando, né, uma loja menor. Durante o ano eu faço essa avaliação de como vai ser, porque principalmente lá na loja, por ser de refrigeração, Sim. é sazonal, então as É. vendas acontecem grande parte de dezembro a fevereiro, então são 3 meses corridos. E o que eu Sim. faço com os outros 9, né? É. A maior parte do tempo. Então, todo ano é preciso fazer esse planejamento. O que que eu vou fazer esse ano durante esses 9 meses para poder suprir as necessidades da empresa? Então, todo ano é um desafio, porque eu sei que 3 meses é certo, e o resto? Então, é uma surpresa sempre. Às vezes a gente acha que já tem a fórmula, mas todo ano Todo muda. ano é um aprendizado. É. E tu tem, esse mês sazonal aí de verão, né, tu falou esses 3 meses, é um percentual bem acima da média? Sim, é sempre um percentual bem acima da média, né. Tem que estar preparado. É, Para o verão, então o pessoal, a equipe lá, a gente sempre conversa antes, já sabe que são meses que a gente vai precisar trabalhar um pouco a mais, vai precisar, prestar atenção no mínimos detalhes, porque vai passar tudo muito rápido, né. E isso. também é um período de faturar mais, é um É, período que a comissão tá lá em cima, então tá todo mundo feliz, tá todo é. mundo esperando aquela época. Não, que coisa boa. Tá. Acho que até nós já falamos alguma coisa que eu acho que até tu já falou, que eu sempre pergunto sobre gestão de pessoas, eh, como é que é a contratação, treinamento e Sim, clima organizacional, mas de sim. repente a contratação, acho que começa pela parte técnica. Isso, se começa pela parte técnica, e eu já vou também mencionando a parte de serviços, né. Pela parte do meu pai, eles sempre preferem jovem aprendiz, são colaboradores novos, primeiro emprego, né. Normalmente as pessoas pedem com experiência na área, nós já preferimos que tudo que a pessoa comece a aprender, que seja lá dentro, né, e que lá seja Isso. uma escola para elas. Então lá a gente começa a aprender essas toda a parte técnica, né, então jovens, primeiro emprego, quem estiver vendo esse vídeo pode saber, pode largar o currículo, primeiro emprego, não precisa ter experiência na área, só precisa ter muita vontade de aprender, Ah, é verdade. né, e vontade de trabalhar. Que bacana. Bom, lembrando então, eu estou aqui com a Júlia.
da refrigeração Ribeiro. Tá lá no Instagram, @refrigeração Ribeiro. Fone fixo 3671 4565. No WhatsApp, DDD 51 985 004 565. Também lembrando, eu sou o Jorge Scheidauer, faço parte das empresas do Grupo Center, que é Center Tintas, lá no Instagram, Center Tintas Camaquã, também a Centeraço, Centeraco Oficial, Centermix Oficial, essa empresa de concretos, também clip.camaquã, e em parceria com Tauan, da Pulse Consultoria, tá lá no Instagram, Pulse Consultoria. Fale com o Tauan ou a Fábio em questão de marketing e mentoria. E continuando então, Julia, eu sobre contabilidade, apuração de resultado, custo operacional, com certeza tu tem uma empresa terceirizada que faz, né? Isso, a parte de contabilidade sempre fica com as empresas terceirizadas, mas a contabilidade real ela é feita na empresa, né? Sim. Essa aí não tem como terceirizar. Sim, E normalmente ela é feita mensalmente para análise dos resultados, né? Com base nesses dados, a gente já faz a preparação do mês seguinte. E juntamente ali com finanças e análise de custos, também tá junto com essa contabilidade. Que para mim, como eu falei, esses 3 meses acontece uma alta, né? Então, o mercado, ele acaba. O mercado da climatização, que hoje nós trabalhamos com esses itens como o cobre, como gases, que são commodities, no verão ele sobe. tá. Se ele, ou ele sobe o preço ou ele desaparece. E é em pequenas ações que tu acaba tendo um grande resultado no final, que é quando eu compro ele muito tempo antes, é no inverno, que eu acabo me abastecendo para o verão. Então, no inverno eu faço toda a compra desse material, então essa análise já é feita mensalmente, já vou me preparando para o verão. No verão eu tenho um preço competitivo com a maioria das lojas na capital. E também eu tenho esse Tem o material para material em casa, né? entregar, né? Que é coisa que some e quem tem tá com ouro. Não tá só com cobre quanto tá com ouro, né? Então, essa contabilidade que nós fazemos mensalmente justamente é muito importante, né? Porque o lucro tá nas pequenas coisas. Isso. E muitas vezes tu acha que é vendendo um produto num valor maior, mas é em pequenas economias que tu faz durante o dia, que no final do mês a tua porcentagem de lucro é maior. Então, é no momento de uma compra na hora certa, né? É numa negociação, é numa boa, numa boa escolha de produtos, de fornecedores. Então, por isso que a contabilidade da empresa é feita na hora lá do fechamento de caixa, Hum. vê a todo momento como está o percentual de vendas, o que está vendendo, qual a melhor hora que está vendendo, qual o melhor dia que vende. Então, está sempre antenado a isso, tanto nas vendas durante o dia, quanto o que está acontecendo no mercado e na volta para tu estar também por dentro e estar Isso, acompanhando, né? Para isso. não nunca tá por fora disso. E é isso que faz com que o teu resultado seja melhor no final. Então Isso. são essas pequenas ações e pensar mais no micro do que no macro Hum. nessas ocasiões é o que faz tu ter sucesso lá no final. Certo. Eu vejo assim, a importância eh, de acompanhar resultado do negócio, porque às vezes só a venda em si, muitas vezes pode ser ilusão, né? Eu nunca esqueço, uma vez chegou um representante aqui e me falou que teria fechado, na época, né? Faz bastante tempo isso, uma loja de tintas em Porto Alegre que vendia um valor, um excelente valor, que eu não me lembro na época, mas era assim, ó, duas, três vezes mais que nós vendíamos. Eu não acredito como fechou uma loja que vendia esse valor por mês. E aí eu falei para ele, tá, mas o que que tem a ver a venda com o resultado?
Pode uma empresa vender 5x e está no vermelho. Pode uma empresa vender 2x e está com um resultado positivo. Então, a importância de acompanhar o resultado, né? Porque muitas vezes venda é infusão, Sim, que é custo de mercadoria, custo operacional, enfim, o empresário foca muito no do faturamento, né? faturamento. E só olha isso aí e acha que tá bem, ou às vezes tá muito abaixo, né? Tá no vermelho. Então é bom tu olhar com mínimos detalhes lá no final, né? O que que sobrou. É, que é, tu sabe, Júlio, a gente sempre fala, porque nós fizemos um planejamento, nós, a tua empresa, tu, pessoal, de adquirir algo, mas com o que que nós vamos adquirir? Nós precisamos de receita, e para planejar, para alimentar esse planejamento, nós precisamos ter resultado. Eu não, é a mesma coisa, não podemos dizer para tu chegar para tua empresa e dizer assim, pá, agora em dezembro de 2026 vamos comprar uma caminhonete. Mais uma caminhonete, um exemplo, tá? Tá, mas a gente tem que avaliar que resultado eu vou ter para o mês para comprar uma caminhonete. Ah, vou financiar, tudo bem, mas o valor da parcela eu tenho resultado para isso. Então, o planejamento ele precisa tu ter uma receita e tu enxergar um resultado que alimente, possa alimentar ele, porque senão se torna só sonho, né? Sim. É, senão, senão Muitos vão pela emoção e é, deixam a razão de lado, e é por é, isso que muitas empresas fecham, né? fecham e aí muitas vezes só alimento, né? Bom, a gente já falou até alguma questão em finanças, né? A importância de caixa, os análises, eu acho que tu já entrou nessa parte aí, né? A análise de custos detalhados, né? Fluxo de caixa, né? Então, acho que mais ou menos tu já entrou nessa parte de finanças, né? E continuando também, assim, a gente sempre pergunta, né, Júlia, questão de concorrência, é um tema importante em qualquer negócio, né? Análise, enfim, para análise de mercado, para o que que a gente faz como diferenciação, qual é o nosso foco no cliente, Sim, como é que tu vê a concorrência. E eu vejo que a concorrência para ti é muito abrangente, né? E porque a nível sim. nacional, né? Tanto loja física como, né? Como é que tu vê a questão da concorrência, tanto local como, né, Como online, né? como online no Brasil, sei lá, se no mundo também, né? Sim. Então, a concorrência, se a gente puxar lá no início, sempre foi a minha aliada, né? Foi a que me ajudou para eu poder fazer essas compras, poder barganhar preço. Então, eu puxava elas ali para a loja, né? E até um fato muito importante que, como não era comum vender para concorrente aqui, esses tempos um cliente meu falou assim: "Ah, no início, quando eu vinha comprar de ti, tu tinha uma lojinha pequena lá num canto, lá no fundo. E eu deixava o meu carro bem longe, né, pra tu não ver, porque era plotado. E eu tirava meu uniforme e entrava lá pra comprar, porque eu achei que tu não ia me vender. Mas com o tempo eu comecei a botar o carro na frente, já ir com o meu uniforme, que eu vi que tu ia me vender do mesmo jeito, que não ia falar que o preço era maior. E eu, olha só que incrível, demorou um tempo, mas eles começaram a vir. Então, no início, eu vi o concorrente mais como da cidade e eu estava conseguindo puxar eles para aos poucos para comprar de mim também, Tá. né? Para ter esse produto mais fácil, talvez não esperar de Porto Alegre 2, 3 dias. Com o tempo agora que está facilitando até a parte de entregas está mais rápido. Mas há 10 anos atrás ainda era um pouco difícil de chegar a tempo. Então eu conseguia puxar para eles faziam um pedido para mim e eu fazia um pedido grande no final. Então ela foi minha forte aliada no começo. Ainda tenho bons parceiros que continuam ali comigo. E hoje meus concorrentes, eles estão fora daqui da cidade, né? Eles estão por Porto Alegre. E hoje os meus clientes, eles já me comparam com Porto Alegre. Chegou um tempo que eu era comparada com o da cidade, né? E hoje eu sou comparada com Porto Alegre, com o preço de São Paulo, com o que o fornecedor de Espírito Santo vai oferecer. Então eu já até me sinto bem, bem maior. Então, sempre faço essa análise, né, de mercado para ver o que estão oferecendo, porque a gente acaba conseguindo essas respostas só nessas informações, essas pequenas informações. Então, hoje quem está com sucesso é quem tem informação na mão. É.
Então tu vai vendo, ó, que tal empresa oferece isso, vou oferecer isso e mais um pouco. Mas como eu te disse, sempre o cliente vai te ditar onde tu quer ir. E tu tem que estar sempre atento de pegar ali o momento, ó, ele tá precisando disso, ele não tem e não tá achando em outro lugar. Então é agora que eu vou entrar com esse diferencial. E aí que a gente entra com diferencial para poder atender esse cliente, já captar e já deixar ele ali fiel à empresa, né? Então, mas é importante a gente sempre estar atento à concorrência, É, porque, querendo ou não, ela também pega uma fatia dos teus clientes. Eu vou te dizer que hoje o preço, ele é um dos diferenciais no momento de economia que a gente vive, tá? Mas tem muitos clientes que também procuram pelo atendimento e sanar suas dúvidas. Depois de preço entra a forma de entrega, forma de pagamento, né? Mas o atendimento tá sempre ali junto com o preço. Então é importante estar atento à concorrência. Então, não fazer guerra de preços, mas também tá ali junto com o teu cliente, entendendo a dor dele, a necessidade dele. E é muito importante quando tu tem um colaborador que passou pela assistência, que sabe o que acontece. isso. Então, eu sei o que acontece, eu tive do outro lado, eu sei que peça tu precisa, eu sei como o teu cliente tá, porque eu já passei por isso, né? Eu sei o que tu precisa fazer. Então, isso é muito importante ali na hora de fidelizar cliente. E talvez isso é um diferencial grande da empresa hoje, é poder entender a dor do outro e resolver. Exatamente, concordo. E, e assim, muitas vezes a gente, algumas empresas, a gente nota, parece que não sabe a importância do cliente, né? O cliente, eh, essa necessidade nossa de atender as suas dores, atender as suas necessidades, né? E um desafio grande é surpreender. E tu falou uma coisa interessante, o conhecer, né, as peças. Eu sempre falo que a gente tem um setor de compras na empresa e aí o nosso comprador tu tem que falar com a equipe de vendas. O que que o cliente está pedindo? E a equipe de vendas ouvir o cliente. Não pode ser assim, ó, eu não vou botar uma tinta aqui, chegar um fornecedor, fiz uma negociação ótima de tal produto ou tal marca, tá, mas o mercado aceita, o cliente aceita, então nós estamos sempre ouvindo, igual, estamos sempre ouvindo nossos vendedores, porque eles são os ouvintes dos nossos clientes. Nós temos uma filial em Guaíba. Como é que nós definimos os produtos para lá? A marca de lixa, os produtos para polimento, a linha de mix de produto automotivo, enfim, aqui do mercado que eu não conheço porque não estou lá. É ouvindo os nossos vendedores e eles ouvindo os clientes. E com perguntas, né? Na loja, qual produto estão pedindo, qual marca, o que estão pedindo aqui na loja para nós ir atrás para nos adaptarmos para o mercado, né? Sim, até porque o que vende na loja de Camaquã talvez não seja os Não, mesmos itens que vendem na é, loja de Guaíba. não é. Tem É, algumas coisas que se diferenciam de mercado, né, de marcas. Camaquã e Guaíba tem um exemplo, há pouco eu falei lixas. Lá é uma marca de lixa, aqui é outra. sim, Complementos na linha automotiva aqui tem uns, lá é outro. sim, Produtos para polimento automotivo, lá vai uma marca mais aceita do que outra aqui, mas são questões particulares de mercado e a sim. gente tem que se adaptar, Lá na né? loja eu fico com essa parte de compras, né? Sempre gostei dessa parte, mas eu tô sempre perguntando pros vendedores, tá saindo? O que que eles acharam? Pergunta pro cliente o que que ele tá achando. Às vezes eu mesmo desço ali no salão de venda e pergunto, né? Gostou? Essa marca é boa? Quer que eu traga mais? Ali eu já ouço. Ou se eu vou encerrar aquela compra, ou se eu vou continuar comprando ou procurando. Então a gente está sempre atento ao que eles querem, né? É. É um produto novo que eles viram na internet, eu já dou um jeito de na outra semana tá com aquele produto ali. E os meus vendedores estão sempre participando junto, ó. Esse tipo de produto não tem saída, não gostaram, acharam um pouco frágil, tira do catálogo, Isso. né? Ah, esses aqui tá gostando, tá saindo mais. Então é melhor já comprar, se preparar e comprar um lote um pouco maior.
Sim. Então, eu sempre vou pelo caminho que eles vão me ditando. Então, não é importante eu não fazer essas compras assim na emoção. É. Muitas vezes o que eu gosto não é o que sai. E às vezes tem coisas que eu achei que nem ia sair, que é o que mais vende, né? Então, são coisas que eu compro ali, não sei se isso vai sair. Quando vê, é o produto que mais vende. Então, quem dita a regra é o mercado, é o cliente, e o vendedor precisa estar atento para saber o que o cliente gostou, para depois, nas reuniões, eles poderem me passar esse tipo de informação. Importante. E também sempre lembrando, o representante, muitas vezes, nós temos que tornar um parceiro porque ele é o elo entre a nossa loja e o fabricante. Mas também tem que ser sério, nós temos que ter cuidado, né? Sim, Porque eles têm meta para vender e sim. Não, eu tem sei que. que nós temos que tratá-los bem. Amanhã mesmo eu tenho agenda com dois aqui, até já marquei almoço, mas nós temos que ter dentro de um histórico de venda, né? Eu não posso. Sim, o vendedor, o representante comercial tem que tratar bem, porque eles também têm informação de Não, mercado, e é mas o aí, elo nosso com a fábrica, sim, né? mas eles também querem vender o Querem produto vender, deles. querem vender. Então, importante tu saber. E, e eu, na parte de compras, além de estar em contato com os vendedores, também já tive na área da manutenção, E, também sei como aplica a peça, também sei como fazer a compra. Então aí já junta o meu conhecimento na parte de manutenção lá de 2016 com meus vendedores atualmente, tentando negociar com esse representante comercial que talvez quer empurrar um produto que ele tem ali, que é novo para ele, mas que eu já testei algum dia, um semelhante e não deu certo. Mas a gente sempre dá um voto de confiança, compra algumas é, unidades, faz um teste, né? Às vezes com algum cliente, ó, testa esse produto, me diz se tu gostou, que eu vou começar a vender ele. Então, certo. sempre usa o teu cliente ali até para fazer esses testes dos teus produtos. Sim. Júlio, quais assim que tu considera teus pontos fortes como empreendedora e quais teus pontos que tu diria assim a melhorar? Então, um ponto forte, eu diria a persistência, porque para quem começou aos 18 anos num ramo e num setor que é 100% masculino, tu escuta poucas e boas, assim. Tu tem que todo dia pensar, será que realmente é o meu lugar aqui? Eu sou mulher, eu tô com 18 anos, será que eu preciso estar aqui? Eu sei o que eu tô fazendo, então todo dia eu tinha que afirmar, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu tô num ambiente que a gente vai mudar. Então, a partir daquele momento, hoje eu tenho várias outras mulheres que entram em contato comigo, né? Que dizem que me usam como referência. Nossa, eu vi que tu Legal. começou no setor, eu também tô pegando a loja que é do meu pai, que é do meu marido, vou começar, não sei por onde começo. E eu sempre sinto um prazer de poder conversar com elas abertamente de como funciona, como começar, né? Mas eu diria que a persistência, principalmente a inicial, aquela, nos primeiros 2, 3 anos, de estar numa área, e aí junto agora o mês da mulher, falar sobre mulher à frente de negócios masculinos, né? Que foi um desafio, mas também foi um aprendizado. E que isso tem mudado bastante. Então, são coisas que, aos poucos, essa cultura de achar que mulher não pode estar nessa área, hoje já temos a cultura de que mulher pode estar onde ela quiser. Onde ela quiser. Então, hoje ela está inserida em todo tipo de trabalho, seja braçal ou como eu na minha área na parte de mecânicos e afins. Então, persistência eu diria que é um ponto forte. E um ponto fraco que eu devia de melhorar é o autocontrole. O autocontrole nós precisamos ter todo dia. E às vezes tu acha, agora eu tenho autocontrole, eu é, consegui essa façanha para mim. Mas não, autocontrole tu precisa ter todo dia quando tu acordar. Porque É, todo dia tem desafios que vão te tirar ali um pouco do sério, tu precisa buscar esse autocontrole para poder fazer com que o teu dia siga bem, siga tranquilo, né? Então, tendo um objetivo principal definido, é importante ter esse objetivo, que junto a ele tu já consegue ter esse autocontrole, já sabe onde tu quer chegar. E eu diria também que se o colaborador vê um líder sem controle de si próprio, como é que ele vai conseguir controlar uma equipe?
Então, É o exemplo, né? tem que ter esse olhar. Se tu, como um líder, tu não consegue controlar a si próprio, como é que tu vai controlar uma equipe? É, Então, é isso que eu tento todo dia melhorar, né? A questão de autocontrole. certo. Não, muito. Concordo. É um desafio porque às vezes a gente pode pensar assim, pá, eu tenho autocontrole. Mas um buzina tá assistindo o trânsito, já esquece tudo e Sim. terminou, né? Tá lá. Não consegue dizer agora eu consegui ter autocontrole. É um Quando desafio tá tudo diário. bem, quando tá tudo bem, às vezes não é a realidade, né? Mas naquele momento, então é importante assim. É, Júlia, assim, qual foi o teu maior desafio na tua caminhada profissional, na empresa, como de repente tu até já falou aí com essa questão, né, que tu enfrentou, tu considera, teve algum outro que tu lidou com a situação? Então, eu lidei com essa situação, né, do ambiente masculino, mas principalmente com quem começa com nada ou com pouco, né? Ou com Que negativo, às vezes, né, é quando tá devendo. o pouco na questão financeira, porque conhecimento eu já estava há 2 anos adquirindo quando trabalhava com meu pai na parte de manutenção, né? Mas foi um desafio inicial começar com o zero, com caixa zero, mas ainda bem que nós temos grandes parceiros que precisa ser feito durante essa caminhada. Então, por muito tempo eu trabalhei com caixa das outras empresas. Então, eu trabalhava Certo, com crédito, comprava tudo parcelado, tudo no crédito e ia fazendo esse dinheiro rodar. Então, por muito tempo funcionou dessa maneira, durante 2, 3 anos, até a gente conseguir ter um caixa e conseguir respirar aliviado. Então, é um dos primeiros desafios, mas também não é um bicho de 7 cabeças, aí se resolve. certo. Uma coisa assim, ó, como é a tua busca assim de conhecimentos nessa questão de empreender, de gestão? Tu faz algum treinamento, algum livro? O que que tu... Durante todo esse período eu sempre achei importante, tanto que tu me conheceu numa reunião, né? Naquele encontro da Alia e do Marcos, Isso que era um projeto que nós tínhamos na época, assim, de case de empreendedor. que contava sobre a sua história. É, Então, quando eu vi que tinha na cidade algo sobre empreendedorismo, eu estava lá, participando. Todos os eventos gratuitos eu estava lá. Depois eu comecei a conseguir ir nos pagos também. Até um dia que eu já fiz o Empretec também, que eu super incentivo as pessoas a fazerem. Foi um grande virada de chave na minha vida. Foram uma semana assim, ó, intensas, que eu consegui ver que eu consigo trabalhar sob pressão e 6 dias. é Tu fez 6 dias? 6 dias. Consigo trabalhar sob pressão e foi a melhor maneira, porque eu consegui adquirir lá que talvez em cursos de 7 meses que eu não tenha conseguido. Fiz várias outras capacitações, fiz juntamente com meu pai, por último, a gente fez consultorias, né, para Certo. poder melhorar. Também teve grandes melhoras. Foi nesse momento que a gente separou legalmente a loja de peças e de serviços, que hoje elas têm 2 CNPJs distintos e são lojas e endereços diferentes, né? Certo. Então, foi dali que a gente viu uma maneira mais técnica, né, de percepção de resultados. Foi ali que a minha parte mais técnica entrou e não tão emocional de antigamente. E, inclusive, eu puxo bastante a orelha do meu pai para a gente continuar colocando em prática o que foi colocado nesses cursos. Muitas vezes tu faz esse curso, sai entusiasmado, coloca em prática durante 1, 2 meses e depois se esquece, né? É. E justamente o próprio facilitador, quando fez essa mentoria e consultoria conosco, falou: Olha, vocês estão fazendo isso hoje. E era com um grupo de outros empresários aqui da cidade. Mas daqui a um ano, eu acho que ninguém vai estar fazendo isso. Eu dou 90% de certeza que ninguém vai estar fazendo, porque a maioria a gente já sabe que deixa. E eu acho que eu fiquei tão braba com aquilo que ele disse,
Eu fiquei tão nervosa que eu falei, não é possível que eu tô aqui pagando caro nesse curso e o cara vem me dizer que daqui a um ano eu não vou estar fazendo. Eu acho que eu fiz só de raiva mesmo. Não, mas eu vou continuar aplicando todo dia só para provar para mim mesmo que eu não vou ser mais uma desse dado aí de pessoas que param no meio do caminho. E isso eu acabo cobrando bastante do meu pai, resultados e análises no papel, né? Porque às vezes a gente tem alguma coisa em mente, mas no papel é outra coisa. É, Então, isso que a gente vem fazendo e ele vem também se vendo comigo como é que funciona essa parte, a gente está trabalhando nisso junto. não, que bacana. Tu sabe, tu falou do Empretec antes. Cheguei a me arrepiar, porque eu tenho uma gratidão muito grande ao Empretec também. Para mim foi uma virada de chave. Eu fiz o Empretec julho ou agosto do ano de 2000. Teve uma apresentação do Empretec em Camaquã, na época, né, e era de domingo a domingo. Depois eles diminuíram para 6 dias, de segunda a sexta, né? Sim, segunda a sexta. Sábado, segunda a sexta, No acho. máximo sábado, um No sábado da pequeno manhã. período assim para encerrar. Mas era de domingo, não, de sábado até o outro domingo. Era essa. E eu assisti a apresentação e eu achei fantástico. Bah, é esse curso que eu preciso, lá em 2000. Eu tinha 10 anos de CNPJ. Não saiu o curso em Camaquã porque não fechou a turma. Sim. Tem que, parece que um número de 25 participantes. Eu fui no Sebrae em Porto Alegre, na época, não sei se ainda tem uma unidade ali na Sertório, Veja Sertório, e tinha uma turma lá que ia ser formada nesse mês aí que eu não me lembro bem. Eu me inscrevi lá, fiz a entrevista lá e participei do Empretec lá. Mas foi assim uma virada de chave enorme. E eu fiz lá em Porto Alegre, mais difícil ainda, porque não estava na minha cidade, não Sim. conhecia os colegas, não conhecia o mercado lá, enfim. Mas o que marcou, muitas coisas marcaram, mas no último dia, um facilitador, aprendizagem, Portugal. No fechamento ali, domingo, meio-dia, ele disse assim: eu vou deixar uma frase aqui, a hora que vocês precisar qualquer coisa para vocês vão ter a resposta. Eu estava já com a pasta fechada, eu abri e pensei assim, pô, ele vai passar o telefone, né? Ele vai passar o telefone. Olha só, tá. Eu abri a pasta. Ele disse assim, sabe o que vocês fazem? Vão na frente do espelho e olha ali, esse cara ou essa mulher que vai ajudar vocês. Ali tá quem vai ajudar vocês. É a única pessoa que pode ajudar vocês. Bah, eu fechei a pasta, nunca mais esqueci daquilo, né? Então eh, essa tomar para si a responsabilidade, vou resolver e vamos em frente. Mas o Empretec foi fantástico, né? Sim, é incrível como o Empretec ele te deixa vários detalhes assim, são coisas que eu não faz tanto tempo, se não me engano foi 2022 ou 2023 que eu fiz aqui, porque fechou turma, porque Isso. normalmente não fecham turmas e isso é uma pena, porque toda vez que eu sei que vai ter, eu sempre indico alguém faz assim, ó, vai ser uma mudança na tua vida. Eu não esperava isso e foi maravilhoso assim. É. E então eu ainda escuto meus facilitadores falando assim, a voz deles, eu lembro tudo exatamente do que aconteceu como se fosse ontem, porque todos os pontos que eles tocam lá dentro, tá tudo alinhado do que acontece exatamente na tua empresa. Então, para mim, de todas as capacitações que eu fiz, foi uma das melhores. Melhor ainda porque eu tive apoiadores que subsidiaram o curso para mim, Certo. né? E às vezes tu acha que pagando um valor mais alto tu vai ter resultados melhores. E o Sebrae é uma ferramenta super importante que tem hoje para empresários e empreendedores, tá aí para facilitar e para ajudar. E como exemplos nós aqui, É. foi uma virada de chave, foi muito importante. Não, concordo. Júlio, assim, quais três motivos que tu acha, três motivos principais que fazem quebrar uma empresa? 3 motivos. A soberba dos empresários pode quebrar uma empresa. A falta de gestão quebra uma empresa. E a falta de conhecimento. São 3 principais detalhes que podem quebrar uma empresa, né? Empresário que acha que tá dando tudo certo.
E às vezes chega e acha que a sua empresa está no topo, chega outro e rouba a sua fatia do mercado. É, Aquele que não faz gestão e não analisa os pequenos custos também acaba se atrapalhando e, consequentemente, quebrando, né? E quem não tem conhecimento da própria empresa, né? Ou às vezes tu não precisa saber de tudo, mas tu precisa saber um pouco de cada e colocar as e- pessoas certas é, para trabalhar para ti. E se tu não ter esse mínimo de conhecimento, tu também acaba alguma hora quebrando é. e não tendo sucesso. Agora mesmo, semana que vem, quarta-feira, eu vou numa palestra sobre o novo sistema de tributação que está entrando. E eu pensar assim, pá, o contador tem que saber, lógico, né, o profissional, né, mas eu quero assistir também, né? Eu quero assistir para ver alguma coisa para a gente poder trocar uma ideia, ter conhecimento, que vai ter algumas mudanças, né? Mas faz parte do processo, né? Vamos em frente, né? Lembrando, então, estou aqui com a Júlia Ribeiro, da Refrigeração Ribeiro, na Cônigo Luiz Valterang, 662, lá no Instagram, @refrigeração Ribeiro. Também as empresas do Grupo Center, @Center Tintas Camaquã, Centeraço, lá no Instagram, @CenterOficial, Centermix, nossa empresa de concretos, @CenterMix_oficial, e também a Clip, @clip.camaquã. E também lembrando nossa parceria aqui com nosso técnico da UAN, da Pulse Consultoria, tá lá no Instagram, né, da UAN, @Pulse Consultoria, disponibilizando serviços de marketing. Para quem precisa, né, gerenciamento de rede social, gestão de tráfego pago, né, vídeos com drone, captação e edição de vídeos, pode nos procurar lá. Muito bem. Dando continuidade, então, Júlia, assim, ó, os pilares, né, Júlia? Como tu divide o teu tempo entre trabalho, família, saúde e lazer? São pilares muito importantes, né? Agora mesmo, saindo aqui do nosso podcast, já vou para a academia, porque não precisa estar o corpo e a mente sempre em equilíbrio. Então, sei também que tu é um adepto às corridas de rua, assim como eu, também exercícios, vida saudável. Então, é sempre importante cuidar do CPF, que é por trás do CNPJ, né? Então, é importante a saúde, o trabalho e a família. E a família principalmente, porque no fim, né, todo todo esse trabalho que a gente tem cuidando a si próprio, cuidando a empresa, é para usufruir com alguém. É, E esse alguém, eu gostaria de usufruir junto com a minha família. certo. Então, são pilares importantes que a gente carrega. Uma frase que eu ouvi até eu repito, porque a Nádia é muito bacana que ela ouviu em algum lugar ou leu, né? Não, maior que seja um CNPJ, não compensa se tiver um CPF doente por trás. E esses dias isso eu falo até para a gente repensar, né? Claro que nós estamos trabalhando para crescer, mas tem esse equilíbrio, a gente falou, né? E eu também, me lembrando, eu acho que eu não me lembro se eu te conheci no primeiro Sim de Loja ou na Ascorcan de corridas. Pois é, Foi o meio junto, acho que foi junto. acho que foi junto, né? Foi nas corridas de rua. E então a importância desse equilíbrio. O que te vem assim no teu pensamento a palavra pai que representa? Inspiração forte, é, uma pessoa que de valores e virtudes que hoje eu carrego comigo. É o Daniel Ribeiro, um grande parceiro nosso aí. Estamos há 5 anos no GES, Sim, né? E ele vem crescendo cada vez mais e é um grande parceiro. E igualmente assim a palavra mãe, o que te vem no pensamento? também uma pessoa forte, paciente, resiliente, Uhum. né? Carrego também valores e virtudes que ela me deu
e que eu vou carregar para frente, né? Esse ciclo vai se continuar de pai e mãe, Certo. futuramente com filhos, os netos que eles terão. Uhum. Qual, Júlia, assim, teu maior sonho? Sabe que essa pergunta sempre assusta, assim, né? Porque tu trabalha, mas no fim, qual é o teu sonho? O meu sonho é conseguir viver a minha vida tranquila, é, com saúde, junto com as pessoas, porque com o tempo os teus sonhos vão mudando, né? Talvez o sonho da Júlia de 10 anos atrás era enriquecer sendo empresária, né? Mas hoje não que a gente não queira ter um bom faturamento, mas o sonho é estar em paz comigo Certo. mesmo, em equilíbrio, junto com a família, junto com os amigos, né? Esse é o meu sonho, montar a minha família também. Certo. Então, esse é o meu principal sonho. E é por isso que hoje eu tenho esse objetivo definido, apesar de ser uma pergunta tão ampla assim que assusta, mas hoje eu já sei que eu quero. Seria semelhante, assim, o que é sucesso para ti? Semelhante ao Sim. que é o sucesso. Que é o sucesso. No fim, o sucesso também é o que tu deixa, né? É. Teu legado, as coisas que tu fez. Isso de outras mulheres me chamarem para dizer que eu sou uma inspiração para ela como mulher nessa área, esse é o sucesso. Eu passei por aqui e eu deixei a minha marca positiva, né? Isso. Então, esse também é o sucesso, não só o sucesso na empresa, como o sucesso quanto pessoa. Não. Que bacana. E até é importante hoje, vamos falar desse podcast, nós estamos hoje no ar dia sexta-feira, dia 6 de março, e no dia 8, dia da mulher, e tu tá aí, hoje eu deixo um beijo para as mulheres da minha vida, minha mãe, a Nádia, minha esposa, a Pâmela, minha filha, né, as minhas irmãs, a Silvia Zeli, a minha família, Natália, minha nora, enfim, todas as mulheres da família. E tu tá representando também um abração para todas as mulheres aí. E tu sabe que às vezes tu falou antes, né? Eu sempre penso tem que ter perfil profissional e querer. Não importa se é homem ou se é mulher. Tem mulher faz o que ela quiser, como tu falou, né? Sim, Pode trabalhar na empresa, pode dirigir um caminhão, pode trabalhar num trator, enfim, faz o que ela quiser. Então, tem que querer ter perfil. Assim como falo muito em idade, né? A gente tem uma equipe de quase 100 colaboradores e eu vejo excelentes colaboradores com 20 e poucos anos e vejo excelentes com 60, 60 e poucos. Mas tem que querer e ter perfil, né? tem que querer e querer muito. Mas nesse final de semana aí, então, comemoração Dia da Mulher. Estamos se aproximando, Júlio, para o final. Eu te diria assim, que lição, que dica tu gostaria de deixar assim para as pessoas que estão assistindo e querem empreender, ou já são empreendedoras, ou são como tu que foi lá, assistiu um case, pá, é legal, tem como fazer, o que tu gostaria de deixar de lição? E também, fora isso, alguma coisa que de repente eu não te perguntei, ou tu gostaria de falar, o espaço é teu, Sim, né? E é uma honra te ter aqui, e vai ficar lá no YouTube gravado, e de repente daqui a 5 anos nós fizemos outro sim, atualizado, né? Como é que foi essa caminhada de 5 anos, sim. né? O meu comentário é: se tu quer começar, comece. Comece hoje, comece com o que tem, tá? Não espera o dia ou o momento certo é agora. Então, muitas vezes as pessoas esperam um dia quando eu tiver alguma coisa, quando eu comprar um tal equipamento, quando eu conseguir, não. Começa com o que tem. Eu comecei com o que eu tinha lá, eram poucos itens, e desses poucos itens tu começa a fazer a rodar, girar, e daqui a pouco tu já tá um grande empresário. Então, esse é meu principal comentário que eu poderia deixar para essas pessoas. Homens, principalmente mulheres, que têm muitas dúvidas,
Começa, não importa o dia, a hora, começa com o que tem, começa com muita fé, perseverança e principalmente com o teu propósito definido. Quando tu tem esse propósito, quando consegue enxergar além aonde tu quer chegar, o teu caminho é muito mais fácil. Certo. Então, vê lá longe como tu quer estar daqui 5 anos. Mentaliza isso, visualiza isso. Todo dia quando tu acordar, que tu vai acordar muito melhor e bem mais disposto para trabalhar. Começa hoje, não deixe para depois. Muito bem, muito bem. Então, Júlio, eu te agradeço mais uma vez por ter dado esse tempo para nós aí. Te desejo sucesso, tá? Te admiro o teu trabalho e parabéns à tua família, teu pai e tua mãe são grandes amigos aí. A gente tem admiração, são pessoas de coração enorme, tá? Sucesso sempre, obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui. Certo, muito obrigada, te agradeço bastante. Foi muito importante estar aqui, principalmente nessa semana e nesse mês da mulher, para poder Isso. trazer um pouco da palavra feminina diante aos negócios. Obrigado, Júlio. Obrigada.